Ring around the rosy pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório, indo dar uma voltinha, uma ronda, na ala mais obscura, a ala dos serial killers. E lá eu encontrei uma senhora, no canto de uma das celas. Então eu vou contar a história dela para vocês. Seu nome era Honora Kelly, mas ela ficou mesmo conhecida como Jane Topham, o Anjo da Morte. Honora nasceu em Boston, em 1857, filha de irlandeses. Perdeu a mãe muito cedo, que morreu de tuberculose, e acabou tendo de viver com seu pai alcoólatra e mais duas irmãs. Além de alcoólatra, Peter Kelly, que trabalhava como costureiro, tinha problemas mentais sérios. Era o louco do bairro. Até o chamavam de Kelly Crackpot, algo como Kelly doidão. Era mesmo, completamente maluco, violento, e acabou perdendo a guarda das filhas, que foram levadas para um orfanato. Alguns anos depois, Peter foi levado ao manicômio, onde morreu depois de um colapso. E aí as meninas ficaram no orfanato por um bom tempo, até que em 1862, Honora foi adotada por uma viúva. Não se sabe o que aconteceu à irmã mais velha de Jane, mas a caçula, Delia, também passou um bom tempo da vida em um hospital psiquiátrico, até o dia em que fugiu, e depois disso ganhou a vida como prostituta, mas também acabou morrendo como pai, bêbada e louca. Mas a viúva, que adotou Honora, não gostava de irlandeses, e por isso decidiu mudar o nome da menina para Jane. Só que, na verdade, ela não era tratada como um membro da família, nem pela viúva e nem pela irmã adotiva. Era mais uma governanta. Quando a velha morreu, deixou para ela $50 para que ela pudesse dar um rumo na vida. Mas mesmo assim, agora Jane continuou a trabalhar na casa para a irmã adotiva Elizabeth. Até que um dia se cansou. E aí resolveu usar o dinheiro para realmente mudar de vida e decidiu começar a estudar. Estava no ensino médio quando conheceu um rapaz. Ficaram noivos e o plano seria se casarem ao fim do curso. O curso terminou e finalmente chegou o tão esperado dia do casamento. Mas o noivo não apareceu, a deixando no altar. Jane ainda não tinha 20 anos quando isso aconteceu e ficou tão deprimida que tentou se matar pela primeira vez. E foram muitas as tentativas ao longo de sua juventude. Ela precisou inclusive esconder esse fato para prosseguir até a próxima etapa de sua vida. Então se candidatou a uma vaga no curso de enfermagem no hospital de Cambridge, em Boston, e foi uma excelente aluna. Passou a trabalhar no Hospital Geral de Massachusetts como enfermeira residente e era muito esforçada. E por se mostrar sempre muito alegre e prestativa, tanto com os pacientes quanto com as colegas, as outras enfermeiras começaram a chamá-la de Jolly Jane, a Jane Alegrinha. Mas apesar disso, ela deixava as colegas um pouquinho assustadas com seu comportamento durante os treinamentos de enfermagem. Enquanto todas as outras estagiárias ficaram enojadas, impressionadas assistindo às necrópsias, Jane parecia fascinada. Seus superiores chegaram a perceber que ela tinha uma certa obsessão pela morte, mas nem imaginavam que isso já era um sinal vermelho. Enquanto isso, ela seguia, crescendo e subindo na carreira. Os pacientes adoravam e ela também gostava muito deles.
Gostava tanto que adulterava os registros e prontuários para que eles ficassem mais tempo sob seus cuidados. Chegou a dar remédios desnecessários para aqueles que nem precisavam de internação, só para ficarem bem pertinho dela. Tempos depois, ela confessou que matou outra enfermeira para ficar com um de seus pacientes. Bom, nesse meio tempo, conheceu outro homem e foi morar com ele. Mas não durou muito, já que foi expulsa por ele. Depois que ele achou coincidência demais que seus familiares estivessem todos caindo doentes, um após o outro. E justamente quando Jane passou a viver na casa. Mas a bondosa enfermeira, apesar de ser muito amorosa, não gostava muito de seus pacientes mais velhinhos. Ela achava que mantê-los vivos era perda de tempo e que eles só ocupavam o leito de outros pacientes. Seus colegas até pensavam que quando ela dizia isso era só mesmo uma piada infeliz. Mal sabiam eles. Muito inteligente, Jane aprendeu tudo o que pôde sobre remédios, fórmulas e chás e se tornou especialista em venenos que ela mesma criava, e suas cobaias eram justamente os pacientes mais velhos. Ela manipulava essas fórmulas e ia testando. Aos pouquinhos observava o efeito que cada uma delas fazia. E sabia muito bem o que estava fazendo, juntando sempre 2 ou mais tipos de remédios ou ervas cuidadosamente. Após a morte do paciente, não podiam ser detectadas pelo legista. E mesmo com todos morrendo sob seus cuidados, ela não era ligada a nenhum dos casos. Só na sua época de residente, ela matou pelo menos 12 pacientes. E se mostrando cada vez mais prestativa, foi efetivada ao hospital e continuou a espalhar a morte. Jane fazia em segredo suas experiências com os pacientes, testando fórmulas e observando seus efeitos, até que eles morriam ou sobreviviam, dependia da vontade dela. Até que um dia veio um susto. Jane foi quase descoberta. Amelia Finney, uma das pacientes, sobreviveu. A enfermeira sempre cumpriu um ritual. Ela dava a última dose de remédio, a dose fatal, dava um beijo no rosto do paciente e deitava ao seu lado, abraçando, até que morresse. Mas ela ainda estava no beijinho quando ouviu um barulho no corredor. Se assustou e saiu correndo. Na manhã seguinte, Amelia acordou confusa. Lembrava-se de algumas coisas, mas não sabia se tinha sonhado com aquilo. Mas o fato é que ela escapou da morte. E Jane tinha seus fãs entre os médicos também, pela sua competência e pelo seu empenho. Mas ao contrário do outro hospital, nesse, as outras enfermeiras a detestavam, porque sabiam de coisas que ela fazia. Não, calma. Não era nem perto da verdade. É que ela tinha roubado um anel de uma colega e também roubava dinheiro das bolsas das outras enfermeiras. Mas como era a queridinha dos chefes e elas não podiam provar nada, deixaram as coisas por isso mesmo. Elas nem imaginavam que não estavam lidando com uma simples ladra, mas sim com uma serial killer. Mas os anjos da guarda das enfermeiras também estavam de plantão, e Jane foi demitida. Só que nem de longe sabiam o que ela tinha feito. O motivo da demissão foi até bobo. Certa noite, Jane deixou a ala em que trabalhava sem permissão, causando muitos transtornos. Então acabou perdendo o emprego e perdeu também a licença para trabalhar na área de saúde. Foi aí que resolveu que seria melhor atender em casas de família. Seu primeiro emprego como enfermeira particular foi cuidar de um casal de velhinhos. No começo, tudo foi flores e amores. E ela começou a medicar o Sr. Israel Dunham.
Mas o homem riquíssimo, ao invés de melhorar, cada vez piorava mais, ficava mais debilitado. Poucos meses depois ele morreu. Jane permaneceu na casa, cuidando da viúva do Sr. Dunham. Até então ela era saudável, apesar da idade. Era saudável, porque foi ficando cansada, não comia, passou a sentir dores horríveis no estômago, caiu de cama. Dia depois, também já estava morta. A partir daí, Jane começou a perceber que poderia seguir impune. Então chutou o balde de vez e começou a envenenar todo mundo que entrava na sua frente. Depois que o casal Dunham morreu, Jane voltou para a casa da mãe adotiva, onde viveu um tempo com a irmã e o cunhado. Mas foi pouco tempo. Ela também envenenou a irmã, a matou com estricnina, fazendo parecer que era uma doença, e ainda saiu como boazinha, porque tinha feito de tudo para cuidar da pobre irmã adotiva. Ficando sozinha com o cunhado, tentou consolar o viúvo, se jogando para cima dele, claro, mas foi rejeitada em todas as suas investidas. Em 1901, a enfermeira conseguiu um novo emprego na casa da família Davis. A princípio seria para cuidar de Alden Davis, com 89 anos, já muito doente. Mas resolveu se focar primeiro em Mattie, sua esposa, idosa, mas bem de saúde. Até Jane começar a lhe oferecer calmantes e chazinhos, que, segundo ela, ajudariam a senhora a enfrentar a doença do marido. O resto a gente já sabe, Mattie foi ficando cada vez pior, caiu de cama, em poucos dias morreu. Pouco tempo depois, Alden foi a próxima vítima. Em poucas semanas, 4 membros da família Davis foram assassinados por Jane, sempre da mesma forma, envenenados. Ela já estava obcecada por matar. Mas a casa caiu quando a filha de Alden morreu. E os poucos sobreviventes da família já estavam estranhando, eles estavam muito intrigados com tantas mortes. Então, pediram que fosse feito nela o exame toxicológico e a necrópsia. E dessa vez, Jane, que já estava completamente louca e cada vez sentindo mais prazer e mais impunidade em matar, não tomou tanto cuidado quanto antes. E o laudo deu morte por envenenamento. Aí tudo começou a vir à tona. Todas as mortes, desde sua carreira como residente no hospital, passando pelas casas onde trabalhou, e até mesmo a morte da irmã adotiva foi investigada. E aí não teve mais como esconder. Jane tinha matado 31 pessoas, mas os detetives tinham provas de apenas 11 crimes. Então pensaram que poderia ser um exagero para se gabar. Mas ela não estava se importando com nada, nem com quantidade, com nada. Só dizia o tempo todo que queria ter tido tempo para matar mais. E não foi essa parte a mais chocante da confissão. E sim, quando Jane disse que sentia uma satisfação sexual quando matava as pessoas. Também contou, para espanto dos policiais, aquela história de que se deitava com eles e os abraçava, até que morressem. Mas não disse se nesse momento abusava ou não deles. Outra coisa que contou com orgulho foi que alguns pacientes que sobreviveram foi só porque ela quis, já que ela gostava de ter o poder sobre a vida e a morte. Então, em alguns, ela revertia o efeito do veneno. Seu advogado, antes do julgamento, como sempre é nesses casos, tentou alegar insanidade, já que o pai de Jane era louco, e todo mundo sabia disso, e a irmã também foi paciente psiquiátrica. Mas o júri não engoliu essa história, e ela foi declarada culpada e sentenciada a cumprir prisão perpétua. Então foi presa em 1901. Mas o juiz, pensando melhor,
Achou que seria mais seguro para todo mundo que cumprisse sua pena em um manicômio. Então a declarou insana e a mandou para o Hospital Mental do estado de Taunton. E lá ficou por 36 anos, até o capeta vir buscar. E se tem justiça nesse mundo, pelo menos dessa vez ela foi feita, porque Jane Tolpan, o anjo da morte, morreu no sanatório com 84 anos, sendo cuidada pelos outros e considerada incapaz, tão vulnerável, da mesma maneira que fazia com seus pacientes. Logo eu volto, apresentando mais um paciente da ala dos serial killers, mais um monstro humano. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite. Uau.